Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Zadara. Você vai conhecer um pouco sobre o que nós fornecemos, quem é a Zadara e como a nossa aplicação e solução se comporta ao redor do mundo. Primeiramente, deixa eu falar um pouco sobre quem somos, o que a Zadara faz, onde estamos, enfim. A Zadara é líder mundial em Enterprise Storage as a Service. Hoje nós temos uma solução distribuída, nuvens distribuídas, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas nós atendemos as maiores instituições de nuvens e de data centers do mundo. São mais de 200 grandes marcas utilizando a nossa tecnologia. Não estou falando de 200 pontos de presença, estou falando de 200 grandes marcas. Isso envolve AWS, Azure, Google, Equinix, Dimension Data, CoreSite, Telecity, Verizon, por exemplo, e tantas outras soluções. Nós temos dentro do nosso quadro societário a Toshiba e a Intel, uma companhia grande dentro da sua operação. Nós atuamos para essas instituições. São mais de 200 grandes marcas e instituições que utilizam a nossa tecnologia. A Zadara, além de fabricante, ela investe nessas infraestruturas, ou seja, ela coloca o equipamento físico dentro dessas infraestruturas e essas infraestruturas vendem para o seu cliente. Nós fazemos o B2B, ofertamos isso para esses parceiros e esses parceiros fazem o B2C. Nós estamos falando de um storage tradicional, não estamos falando daquela caixa costumeiramente que vemos, que compramos de marcas tradicionais. Nós estamos falando de uma solução de armazenamento cloud, mas esse armazenamento cloud, obviamente, ele é físico e ele se encontra dentro dessa infraestrutura. A Zadara tem a modalidade onde ela entrega para os parceiros, um B2B, mas ela também tem em alguns lugares específicos, justamente para atender o mercado B2B, nuvens. E essas nuvens servem justamente para que nosso parceiro possa vendê-las, com a sua própria marca, inclusive. Existe uma terceira modalidade, que nós colocamos o equipamento físico, on-premise as a service, colocamos dentro da casa do mercado do B2C. O nosso parceiro tem o seu cliente que precisa substituir aquele equipamento anterior, o CAPEX, a compra daquele equipamento. Então, nós levamos o nosso equipamento físico e colocamos dentro da casa dele, só que com a marca do nosso parceiro. A Zadara não aparece. Nós conseguimos garantir 100% de SLA, conseguimos atender toda essa demanda e assim nós fazemos mundialmente. Então, a Zadara, na verdade, é uma companhia que investe em infraestrutura de terceiros. Por acaso, nós somos fabricante de tecnologia e, por acaso, nós somos líder mundial em Enterprise Storage as a Service. Avançando um pouquinho, que tipo de armazenamento nós estamos falando? Primeiramente, nós temos que falar todo tipo de armazenamento. Então, todo tipo de dado. Então, nós podemos armazenar bloco, podemos armazenar arquivo ou podemos armazenar objeto. São os três tipos de armazenamento existentes no mercado. Então, por isso, aí você passa com storages mais de entrada, menos performáticos, até storages muito high-ends e que tem um nível de IOPS e um pacote de IOPS muito grande. Então, nós atendemos esses três cenários. Todo tipo de protocolo de mercado. Então, tradicionalmente, quando nós vamos comprar um storage, nós precisamos definir qual arquitetura nós temos, que tamanho de storage nós queremos comprar, que tipo de tecnologia, quanto de SLA nós precisamos. Então, nós entregamos dentro desta mesma infraestrutura uma única solução, bloco, arquivo e objeto. E dentro dessa mesma solução, todos os tipos de protocolo já estão disponíveis. Então, Fibre Channel, SCSI, ICE, Swift, S3, todos eles estão dentro desta operação. Tá? Esse armazenamento, como eu disse antes, ele pode ser on-premise as a service. Nós investimos na infraestrutura do nosso parceiro para que ele possa vender com a sua marca. Isso pode ser na nuvem pública, montando uma nuvem híbrida, uma nuvem privada nessa estrutura, ou seja, eu consigo colocar na casa do cliente, eu consigo colocar dentro de um data center para que o nosso parceiro venda essa infraestrutura como serviço, ou uma solução híbrida onde as duas se unem dentro desta mesma operação. Qual que é o nosso conceito? O nosso conceito é que sempre nós temos mais, praticamente toda a nossa operação, nós colocamos 50% a mais do que aquilo que está sendo consumido pelo cliente. Digamos, hipoteticamente, que você tenha 100 teras em uso, ou 1 peta em uso, então sempre você vai ter 50% disponível a mais dentro da sua operação. Isso não quer dizer que você esteja pagando por esta operação. Simplesmente ela está disponível para que você possa usar mais. Então, o nosso conceito é justamente que nós crescemos ou diminuímos a operação de acordo com a necessidade.
Hipoteticamente, nós estamos utilizando 100 teras, por exemplo, de discos mecânicos, HDD, por exemplo. Então, dentro da operação do nosso parceiro, do nosso cliente, haverá 150, afinal, ele vai consumir mais e está vendendo mais. Na medida com que ele vai consumindo mais recursos, sem com que ele nos solicite, nós enviamos para ele o complemento dessa operação, instalamos e ativamos. Então, sempre nós vamos mantendo esse crescimento orgânico. Quando há necessidade, por exemplo, de um crescimento muito além daquilo que o orgânico está prevendo, então o nosso parceiro, o nosso cliente entra em contato conosco e nós provisionamos para ele aquele excedente necessário. Digamos que ele tem uma operação com 500 terabytes, mas por alguma razão, uma máquina que está entrando em end of life, fim de uso, fim de vida, ou muitas vezes ele está recebendo agora um workload de um cliente novo que é muito grande, então precisamos fazer o planejamento disso, então nós podemos duplicar ou triplicar esta operação. Mas o ponto principal aqui é que sempre o nosso parceiro tem mais espaço do que de fato ele está consumindo. Ponto principal, normalmente se tem o entendimento que o mercado normalmente pratica um leasing, né? O mercado pratica muitas vezes a questão da locação do equipamento. Nesse caso, nós não estamos falando de locação e nem de leasing. Nós estamos falando de colocar o equipamento como serviço, o OPEX puro. Na medida com que o cliente vai consumindo, de fato, aquilo que ele alocou, aquilo que ele está consumindo, alocado, então é aquilo que nós efetivamente cobramos. E esse excedente, por exemplo, 50% a mais que eu disse antecipadamente, ele não entra nessa conta. Ou seja, o cliente não está pagando por esta operação. Isso é importante. Bom, o sistema é pago por hora, falando ainda em pagamento. Então, se ele está usando, por exemplo, discos mecânicos, ele está pagando discos mecânicos. Se ele precisa de uma controladora muito performática para discos mecânicos, está pagando por essa controladora mecânica, desses discos mecânicos. Se ele migrar essa operação, por exemplo, para SSD, ele pagaria por SSD. Essa cobrança é feita por hora. Então, se numa primeira hora ele está utilizando discos mecânicos, HDD, está pagando por isso. Se ele fizer um upgrade na hora seguinte para SSD, então na hora seguinte ele estará pagando SSD. E na hora seguinte voltou e fez um downgrade dessa operação novamente para discos mecânicos. Na hora seguinte, então, ele estará pagando essa operação através de discos mecânicos. Perceba na parte da imagem, abaixo, que nós temos ali put, get, up, down, semelhante às nuvens públicas. Não é mera coincidência. Cada uma das nuvens públicas, ou data centers, ou provedores, tem a sua própria política. Algumas estabelecem, por exemplo, uma política de cobrar, por exemplo, por snapshot, ou cobrar efetivamente por todo dado que transita dentro da informação, por acesso a esse dado, pela escrita do dado, na leitura do dado. Então, a Zadara possibilita um portal de provisionamento self-service e esses dados aparecem no billing. É uma opção do nosso parceiro, de cada um desses data centers, desses provedores de serviço ou dos clientes para B2C, cobrarem ou não cobrarem essa ação. Mas a solução já permite a solução de billing. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Uma característica principal que nós temos é que, enquanto toda solução de mercado, e todo data center, e todo ISP tem uma reserva em relação a 100%, nós atendemos e não fazemos nada diferente de 100% de uptime, 100% de SLA. Essa é uma característica nossa. Isso porque nós temos certeza absoluta que nosso equipamento não falha, isso devido à alta disponibilidade que ele tem e pelo serviço que a gente agrega dentro da estrutura. Uma coisa extremamente importante que dá muito trabalho nas organizações é a migração dos dados. Migrar dados, trocar storage, comprar storages novos, migrar todos esses dados, normalmente se define janelas, tempo muito grande de parada do próprio cliente, por isso o SLA entra na conta. E muitas vezes o SLA, apartado dessa estrutura ainda, há uma cláusula contratual do planejamento a respeito disso. A Zadara é uma storage imortal. Então o conceito nosso é que não há nenhum, de fato, tipo de interrupção. Nós acrescentamos células de armazenamento, então ele praticamente poderia chegar a 250 petabytes em uma única solução, apenas para entendimento. Segundo ponto é que, na medida em que o storage vai se tornando obsoleto ou vai saindo efetivamente do seu tempo de vida útil, nós colocamos células novas e os dados das células anteriores são migrados para essa, então nós podemos retirar as células antigas. Então não há efetiva parada ou não há nenhum tipo de interrupção, nem mesmo para uma atualização de firmware, para nada. É uma solução muito diferente da que o mercado efetiva. Bom,
O conceito da Zadara de parceria é: a Zadara fornece storage, ou seja, a aquisição, manutenção, a evolução, a disponibilidade e o crescimento orgânico disso, mas também toda a parte do sistema de gestão, do software de gestão. Software de gestão é white label, isso quer dizer que cada um dos nossos parceiros põe a sua própria marca. A Zadara não aparece nessa estrutura. A Zadara apenas fornece e apoia o parceiro para que então ele possa vender essa infraestrutura. Então, nós estamos falando de um software de gestão completo, desde um portal de provisionamento, onde o próprio cliente pode se registrar nessa estrutura e o gestor ou o nosso parceiro consegue liberar acesso, liberar permissões para ele, até propriamente o sistema de billing dessa estrutura. Tá? Outra coisa característica interessante é que a solução está completamente documentada e ela tem uma API para integração completamente disponível, então é possível utilizar nesse formato. O que o nosso parceiro entra do outro lado com a parte de facilities e conectividade, ou seja, ele vai entregar um rack para ser colocado, energia e toda a parte de conectividade. Bom, funcionalidades. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós temos de característica dentro da solução. Primeiro, precisamos entender como é essa infraestrutura. Então, ela é feita através de células. Então, essas células são storages nodes. Dentro dessa estrutura, nós temos processamento, temos cache, temos disco dentro desta operação e podemos crescer uma quantidade praticamente infinita em termos de células. Do lado direito, nós temos toda a parte de back-end de rede, de conectividade, é ali que estão os protocolos, e a nossa infraestrutura é conectada a 100 gigabits, em portas de 100 gigabits em cada um desses storage nodes, ou seja, eu consigo garantir que cada storage node esteja conectado pelo menos em um par de suítes diferentes. Por isso, nós já garantimos um pouco, aqui já está garantido um pouco da questão do SLA, ou seja, eu tenho dupla abordagem de energia, eu tenho dupla abordagem do meu dado distribuído em nós diferentes, e a rede também, a conectividade também está duplamente atendida. E é por ali que nós recebemos o uplink do dado da infraestrutura que vai ser do nosso parceiro. Então é a partir dali que ele ingressa a informação. Do lado esquerdo nós temos a parte de suíte de gerenciamento e firewall, que é por onde a Zadara faz efetivamente a sua manutenção, analisa a saúde física do equipamento. Então nós temos uma região de 24/7/365, coberta por vários países do mundo, que analisam a saúde física desse equipamento. Então, qualquer problema que venha surgir, mesmo antes que o nosso parceiro tenha qualquer tipo de informação, nós já estamos atuando para que esse equipamento nunca pare. Por isso nós garantimos 100% de SLA. Bom, armazenamos todos os tipos de armazenamento, como falamos anteriormente, arquivo, bloco e objeto. Nós vamos tratar isso dentro das nuvens públicas, apenas traçando um comparativo com a AWS. Nós estamos falando de file, ele chama de EFS, o segundo de EBS e o terceiro de S3. Mas, na verdade, é arquivo, bloco e objeto. Então, nós atendemos os 3 tipos de dados. A parte mais interessante, efetiva, é que nós somos multi-tenant nativo, ou multi-tenancy nativo. O que isso significa? Significa que nós conseguimos isolar o dado de cada cliente. Nós chamamos isso de VPSA, Virtual Private Storage Array. O que ele tem de diferencial nessa estrutura? Eu consigo, por exemplo, criar, nesse caso aqui, na VPSA1, uma controladora com um determinado tipo de performance e um determinado tipo de disco. Vamos imaginar que, por exemplo, no primeiro eu coloquei HD com uma controladora com baixa performance. Já na VPSA2, eu acrescentei mais processamento, mais cache, tornei a minha máquina muito mais high-end e apenas um drive SSD. E a primeira estrutura não fala com a segunda, é completamente isolada. Já na VPSA, por exemplo, 4, eu tenho uma quantidade muito grande de discos mecânicos de baixíssima performance. Por exemplo, um Object Storage, apenas para que eu possa armazenar backups, imagens, enfim. Então, eu coexisto isso dentro dessa infraestrutura. E essa infraestrutura pode crescer infinito. Isso quer dizer que eu posso ter centenas ou milhares de clientes usando a mesma infraestrutura de cloud e uma não interfere na outra, não há ruído entre eles. Cada cliente tem o seu WWN, seu IQN, seu IP e sua VLAN completamente distintas. Isso faz com que ele tenha a experiência de ter um storage físico completamente dedicado para ele. Então, ele não tem nenhum tipo de acesso ou não é possível ter algum tipo de interferência no dado de uma outra empresa.
Normalmente o que as nuvens públicas fazem, elas têm um único pool, ou seja, uma única VPSA, onde ela compartilha pools diferentes e vende volumes diferentes. Nesse caso, nós estamos falando que existe a possibilidade desta entrega, mas também nós temos o agregador, o que traria para nós um grande diferencial, que é a possibilidade de isolar o dado. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão do isolamento do dado da criptografia com a chave própria é totalmente necessária para o completo cumprimento das obrigações no que diz respeito a eventual multa, por exemplo, se estar fora do pagamento de uma eventual multa. Tá? Bom, a VPSA, como eu disse, Virtual Private Storage Array, pode ter uma das formas de você provisionar isso, um portal self-service, que vai com a marca efetiva do próprio cliente, possibilidade de você definir ali que tipo de controladora, 2 cores de processamento, 4 cores, isso define, na verdade, a performance do storage. Segundo, nós temos que definir se nós vamos usar cache ou não. Então, cache, por exemplo, o SSD vai me dar um pouco mais de IOPS dentro da estrutura. Então, eu posso definir, ele já tem um pouco para o padrão, e eu posso vir ajustando, ou fazendo depois o tuning disso. A qualquer momento, eu posso fazer essas alterações a quente, sem perder acesso ao dado, e tornar ele mais performático ou menos performático. Mas aqui nós estamos falando do momento de saída, do momento que eu estou criando essa infraestrutura. Então, ali dentro, uma vez que eu defini isso, eu apenas vou submeter, definir, e eu já criei um storage meu. Dentro dessa estrutura do storage é onde nós vamos começar a atuar. Então, perceba que, uma vez criado, eu tenho acesso a essa interface. E nessas interfaces eu tenho tudo dentro de um storage, como se eu estivesse com um storage físico na minha frente. Então, eu tenho os meus drives, eu posso definir os RAID groups, eu posso definir os pools, os volumes, os servidores, as apresentações dos servidores, as controladoras. Posso definir criação de object storage, definição de políticas, por exemplo, de snapshot para propriamente backup, espelhamento disso, ou backup para object storage. Posso ainda definir containers dentro dessa estrutura. Cada uma dessas operações, elas são gerenciadas ou podem ser visualizadas de forma minuciosa. Posso criar dashboards onde eu quero visualizar, por exemplo, a quantidade de IOPS, eu quero visualizar a quantidade de informações que estão sendo trafegadas, de entrada, de saída, e eu consigo, dentro desta infraestrutura, fazer todos os ajustes necessários caso eu precise. Bom, basicamente, nós também estamos falando sobre a possibilidade da criptografia. Então, para cada VPSA, você pode definir internamente quais volumes serão criptografados. O grande diferencial é que tanto o armazenamento estacionado dentro do storage, existe a sua chave criptográfica, e quando ele está sendo transmitido também. E essa chave proprietária fica em posse do cliente, daquele que está criando, não naquele que está efetivamente armazenando fisicamente o dado em algum lugar. Então, se você, por exemplo, é um provedor de serviço, um data center, essa chave fica de posse do próprio cliente. De tal forma que nem a Zadara e nem você vai ter acesso, mas o cliente. Isso é mais uma exigência, inclusive, da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Uma outra coisa interessante, normalmente isso é cobrado pelas nuvens públicas, isso é cobrado dentro dos próprios fabricantes de storage quando entregam isso, é snapshot. Então, nós temos a possibilidade de fazer infinitas quantidades limitadas quantidades de snapshot, definir políticas de snapshot, minuto, hora, dia, mês, grava incremental, grava full. Então, essa possibilidade permite você restaurar isso de forma muito mais rápida, e a própria interface de gestão permite com que você faça isso. A grande vantagem disso, e nós estamos falando de uma solução zero capacity, ou seja, ela vai apenas cobrando pela diferença efetiva do dado que foi colocado dentro desta operação, que torna o ciclo, inclusive, mais barato. E na grande maioria das vezes, pelo menos em 80% ou 90% dos casos, dispensa qualquer tipo de uso de solução ou de ferramenta de backup adicional. Uma das coisas extremamente interessantes da solução também é a questão da migração online de volume. Eu consigo fazer migração entre tipos de discos diferentes. Eu consigo mudar pool, eu consigo mudar tipo de rede, pool stripe, automático online, sem perder acesso ao dado. Estou usando disco mecânico, mas agora eu quero usar drive SSD. Então é possível fazer essa migração a quente e depois voltar a essa estrutura anteriormente. Isso tudo é possível fazer dentro do storage sem perder acesso ao dado,
você ter caixas separadas dentro da mesma infraestrutura. O storage tem a possibilidade, inclusive, de diminuir a capacidade de erro humano, que é muito comum escrevendo dados ou na hora de migrar dados. Isso tudo é feito a quente. Então, não podemos errar essa estrutura. Então, a Zadara proporciona justamente essa possibilidade. Outra coisa que nós podemos fazer, por exemplo, é a questão do espelhamento, de forma síncrona ou assíncrona, de tal forma que eu tenho um storage primário e um remoto. E eu consigo apontar síncrono ou assíncrono essas informações. E isso é apenas um checkbox dentro da nossa alternativa de armazenamento. Não precisamos de equipamentos auxiliares, não precisamos complementar os equipamentos. A solução já está completamente pronta para atender esse tipo de demanda. O mesmo acontece para a questão de multigel ou replicação multigel. Perceba que nós estamos usando aqui na imagem o termo VPSA. E ele está replicando em locais diferentes. Isso quer dizer que eu posso ter uma VPSA, por exemplo, dentro da minha infraestrutura, uma única VPSA, replicando isso para um site lateral, ou para cima, ou para o meu central direto. Não estou falando do storage inteiro, estou falando apenas de uma VPSA. Lembrando que uma VPSA pode ser definida, por exemplo, como área de produção, banco de dados, backup. Eu posso quebrar em várias VPSAs a minha infraestrutura. Cada uma dessas VPSAs entrariam ou se enquadrariam num nível de performance diferente. Então, nós estamos falando, nesse caso, de uma replicação multigel. Da mesma forma, nós também temos disponível a questão do multizone, né? Então, aí a possibilidade de eu ter aqui, nesse caso, um HA, completa alta disponibilidade. Então, eu como realizo como um strip set, eu levo uma operação de um storage a outro storage e mantenho os dois online, vivo. Se um site inteiro cair, o outro assume totalmente, sem nenhum tipo de parada. E essa é uma característica da solução da Zadara, que já é utilizada mundialmente nos data centers. A gente habitualmente está acostumado a ver isso nas nuvens públicas. Então, a Zadara disponibiliza isto. No nosso caso, nós apenas cobramos o armazenamento desse dado. Nos casos dos nossos parceiros, eles podem vender essa solução como uma solução justamente de multizone. Tá? Outra característica que nós estamos dando da Zadara é o armazenamento em container. Então, a Zadara pode rodar pequenos serviços dentro do storage. Nós isolamos a parte de processamento. Então, tudo que está no site da Docker, se você for lá no site da Docker e verificar que existem serviços lá, eu consigo trazer esse serviço, chamar de dentro do storage e criar com que esse processamento para esta aplicação rode dentro do storage. Qual a vantagem disso? Para alguns serviços que já estão nesse formato, permitiria, por exemplo, você não ter que ter processadores apartados, ou você não ter que passar para o ciclo da rede, o teu network inteiro. Ele já está dentro desta infraestrutura. Então, isso é relativamente interessante, principalmente em ambiente de ISP e data center. As instituições privadas amam isto. Por último, nós estamos falando sobre a questão do backup para o Object Storage, ou seja, a possibilidade de ter o meu dado em produção já fazendo um backup para o Object Storage. Então, eu praticamente dispensaria, como eu disse, de 80% a 90% da maioria das instituições, não tem mais nenhum tipo de software de backup adicional, que normalmente custa muito caro. Então, esta é uma característica da própria Zadara. Bom, como eu falei inicialmente, a Zadara tem a sua API, e essa API é uma API que está completamente documentada, e tudo aquilo que você realiza via interface gráfica é possível você realizar via a API. Bom, concluindo a nossa apresentação aqui, o que nós estamos falando é a capacidade de ter uma estrutura centralizada, fisicamente dentro de casa, ou distribuída no mundo através de storages, usando apenas o conceito de VPSA, só que com toda a parte de storage enterprise habitualmente e da forma como nós já estamos acostumados, só que agora pagando tudo como serviço. Então, tendo a flexibilidade de ser completamente elástica, estendendo para o quanto quiser, pagando apenas por demanda, com 100% de disponibilidade. Então, a Zadara está à disposição e qualquer dúvida, entre em contato conosco.